nome é Mauro de Oliveira, eu sou jornalista matemático e doutor na área de administração e marketing. Bem, quando falamos nessa quarta geração, é interessante a gente pensar que é um momento de muita mudança e que demanda muito mais estudo e tecnologia. E o interessante é que nós temos um país jovem, com grande capital intelectual e que vai demandar cada vez mais especialização, ou seja, é um desafio. Meu nome é Rodrigo Baroni, eu sou doutor em Ciência da Informação pela UFMG e pela Universidade de Toronto, no Canadá. Sou também professor da PUC Minas, na área de Administração, mestrado e doutorado, e também do curso de Engenharia de Computação. E a gente entende que essa chamada Indústria 4.0, ela traz um conjunto de desafios, mas também oportunidades, e isso afeta diretamente a formação dessas novas gerações. Meu nome é Henrique Baião, eu sou Professional e Executive Coach, também atuo como consultor na área de capital humano durante toda a minha carreira, graduado em administração, com pós-graduação na área de marketing. A quarta revolução, ela veio para ficar, essa é uma tendência inevitável. E por trás de tudo isso existe uma grande oportunidade do Brasil se preparar e deixar de ocupar um papel de coadjuvante e mais protagonista nesse cenário globalizado. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o fogo, a roda, o vapor, a eletricidade, a conectividade, todos esses impactos tecnológicos mudaram a vida das pessoas. Hoje, no Horizonte Debate, falaremos sobre a quarta revolução, a quarta geração industrial. Você está pronto para ela? Jovem, mais velho, independente? Mauro, o que é essa quarta revolução? Bem, quando a gente fala em quarta revolução, a gente começa a imaginar de onde vieram essas grandes alterações que aconteceram na história da humanidade. Então, há pouco tempo atrás, as pessoas sequer sabiam ou ouviam falar do que era, por exemplo, a eletricidade. Aqui mesmo no estado de Minas Gerais, a minha família mesmo só foi conhecer a eletricidade no início desse século. Então, você vê que ainda tinha um pouco de atraso, mas, ao mesmo tempo, em alguns setores da economia, a gente começou a ter uns avanços muito maiores, principalmente na área de tecnologia de informação, tecnologia de computadores. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, você ainda tinha aquele disquete pequenininho, salvar dados era muito difícil. Então você começa a ver um ambiente onde o mundo está caminhando para que as pessoas sejam muito mais valorizadas pelo que elas têm em termos de conhecimento do que apenas força física, que é o que já foi valorizado lá no passado. Então essa nova revolução, ela começa a exigir de cada uma das pessoas, e a gente pode pensar para todos esses jovens que nos estamos assistindo, que às vezes as pessoas têm medo, e aí, vou ser trocado agora? Eles estão criando uma nova tecnologia, vou informatizar um setor, vai acabar com o meu emprego? Não. Na verdade, eu vou precisar de pessoas para produzir mais tecnologia. O Brasil, por muito tempo, foi um país que se valorizou muito mais commodity do que um produto com valor agregado. Então, você começa a perceber que você tem, enquanto profissional, independente da sua faixa etária, transformar o seu conteúdo não em apenas uma commodity, mas um profissional com mais valor agregado. Aí está o desafio. Professor Baroni, quando a gente fala de quarta geração dessa revolução, alguns nomes e alguns termos vêm muito à tona, né? Impressão 3D, nanotecnologia, conectividade entre as máquinas pensarem e se corrigirem sem a necessidade de ter ali um operador necessariamente fazendo essa correção manual ou coisa desse tipo. Quando a gente fala de 7 milhões de empregos perdidos, é o número que Davos, no início do ano, sustenta.
O que é isso? Que impacto que isso vai ter na vida das pessoas? Isso de fato, né, gera um impacto, principalmente assim, do ponto de vista de formação e da qualificação das pessoas, né? O que a gente observa nessa chamada revolução industrial 4.0, eu gostaria de brincar, de dizer que isso não, a gente fala muito de tecnologia, né, talvez, mas o desafio não está nem no hardware, no equipamento eletrônico, nem no software, no programa de computador. Eu brinco que o desafio maior está no peopleware, né, que são as pessoas que vão desenvolver essa tecnologia. E aí um aspecto importante que o Mauro colocou, né, do Brasil ser um protagonista, né, o Henrique complementou isso também, no caso da gente não só usar essas tecnologias no nosso país, mas que a gente possa também desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Só poder dar um exemplo assim, bem atual, essa semana a Mattel, uma empresa de brinquedos, ela fez uma parceria com a Autodesk, que é uma empresa de engenharia muito conhecida pelos programas na área de engenharia, e eles desenvolveram, foi lançado nos Estados Unidos, uma impressora 3D que ela imprime brinquedos. Ela custa $300, ela chama ThingMaker, né, e é justamente isso que ela faz. Então, ela tem um aplicativo onde um adolescente ele pode desenhar um robô, um boneco, um dinossauro e imprimir, criar este brinquedo. Só para as pessoas entenderem, né, professor Baroni? Essas impressoras 3D, você tem um bloco plástico, né? Perfeito. E aí você coloca ali, e aí como no torno antigo, essa impressora ela vai furando esse bloco plástico e fazendo a impressão desse... A Mattel é fabricante da Barbie, do Max Steel, do Hot Wheels, esses brinquedos. Imagina você poder, na sua casa, desenvolver a boneca da Barbie que você quer. E isso é importante ficar claro para as pessoas, né, que essa chamada indústria 4.0, ela não vai só mudar a organização, a empresa, ela vai mudar a nossa vida em casa, no dia a dia. A partir do momento que você tem a internet das coisas, você passa a ter eletrodomésticos cada vez mais inteligentes, roupas também mais inteligentes. Então, agora Henrique, puxando até um pouco por essa ideia, assim, aí seria até uma impressão sua... Quando a gente fala, por exemplo, e principalmente nós, Belo Horizonte, uma região metropolitana extremamente vocacionada à questão do metal, da siderurgia, né? Você acha que profissões como o torno mecânico, o indivíduo que faz um técnico de 1 ano e meio para trabalhar em uma máquina dessa, esse indivíduo ele tem um emprego claramente ameaçado ou não? Sem dúvida, Jairo. Faz com que esse indivíduo tenha que se preocupar em um estado constante de evolução das suas competências profissionais, né? Mas isso não é de agora, né? Isso já vem acontecendo nos últimos anos. E só uma ressalva que eu acho que vale a pena ser feita: quando o estudo de Davos cita os 7 milhões de empregos, são 7 milhões em nível global, né? Não aqui especificamente no Brasil. Importante salientar isso para que não cause, obviamente, um temor generalizado, né? E nós vemos isso como uma grande oportunidade. Todas as revoluções, elas trazem, por um lado, algumas ameaças, mas, por um outro lado, também grandes oportunidades. Dentro do exemplo que você citou, do torneiro mecânico, se esse indivíduo tem acesso a uma educação de maior qualidade, em que ele vai conseguir operar, entender, programar uma impressora 3D, por exemplo, por que não ele estaria criando uma oportunidade no mercado de trabalho para ele? Talvez até mesmo com aspecto empreendedorista também, né? Porque ao invés de ser um funcionário com um torneiro mecânico, não desenvolver o próprio negócio com uma nova tecnologia. Então, existem oportunidades por trás de tudo isso. Há um bom, Mauro, Henrique, professor Baroni, um bom documentário da BBC, a grande empresa de comunicação britânica, que fala sobre por que a Revolução Industrial aconteceu aqui. E aí eles vão falar a questão da inovação científica e tudo mais. Se pensamos que as corporações de ofício, aquelas que a gente estuda em história, né? O indivíduo tinha lá na casa dele, no fundo do quintal dele, uma pequena corporação de fazer espadas, por exemplo. E aí vem um indivíduo, Watt, por exemplo, e faz uma máquina onde ele coloca o vapor a muito mais e ele consegue fazer da corporação de ofício de espadas 5 espadas no mês, ele consegue fazer 5.000 espadas no mês. Isso é uma revolução fundamental na estrutura de produção, de venda, do preço e tudo mais.
Se pensarmos nessa revolução e na revolução da eletricidade, Thomas Edison, Benjamin Franklin, e se pensarmos depois, falávamos no início do programa, né, Henrique, nós na casa dos 36, 37, como que a internet chegou e ela era quase uma manivela. Hoje em dia temos a internet no celular da gente. Essa revolução 4.0, ainda há tempo para nos prepararmos para ela, Mauro? Você acha que ainda dá tempo? Sim, eu acredito até que já começou essa mudança aos poucos, se você analisar, por exemplo, até números de própria educação. Se você olhar há 10 anos, nós tínhamos no Brasil, por exemplo, 3,5 milhões de estudantes no ensino superior, a gente está com 7 milhões e 300 mil. Então, de uma certa forma, a gente conseguiu trazer aquela pessoa que não tinha nível, só tinha ensino médio, muitos são o primeiro da família, mas aos poucos a gente está trazendo da família um jovem para a sala de aula. E eu acredito que qualquer revolução, ela passa a ter educação. Você tem que ter educação. Então, a gente ainda está longe de ser um Brasil ainda, né, professor, que tem muita gente estudando. Mas, por meio de você trazer mais gente para dentro da sala de aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai conseguir trazer pessoas para estudar um pouco mais de tecnologia. E essas pessoas, quando estudarem um pouco mais de tecnologia, podem, de fato, fazer o nosso país sair apenas de ser um país subdesenvolvido, que sempre fica a reboque dos outros países em termos de desenvolvimento, que a gente vê que copia tudo que aparece. Vamos tentar a gente criar as nossas coisas. E tem sido feito muita coisa nova. Muita coisa o Brasil tem criado de tecnologia importante e especial. Mas eu acredito e defendo. Uma pessoa que quiser ter espaço nesse futuro mercado, ela vai ter que sempre se especializar. Não vai ter que ficar esperando que um dia um emprego perfeito vai cair do céu na minha mão. Não vai. Você vai ter que ir em busca de cada vez mais estudar, buscar conhecimento para conseguir se manter nesse mercado. Professores, no próximo bloco vamos debater isso e como que podemos proteger essa geração que está chegando agora. Qual que, por exemplo, é a função do Estado para proteger isso, né? Para que não reproduzamos essas máquinas essas fábricas lá do Sorro, de 15 horas de trabalho com criança, com idoso trabalhando e não trazendo divisão de renda para o que é preciso. Nós vamos para um breve intervalo. Fique conosco, voltamos daqui a pouquinho.